Páscoa, símbolo do perdão. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho, né, para poder receber as notificações, dá o seu like se você gostar do vídeo e também faça os seus comentários e compartilha também com as pessoas que você ama. É muito bom estar aqui de novo e essa é uma semana muito especial e um pouco diferente, né? O Vem e Segue me fala sobre a Páscoa. E eu queria muito focar hoje a minha mensagem aqui, na verdade, claro, sobre a Páscoa, mas enfatizar a questão e o atributo, né, que é o atributo do perdão. Sem dúvida nenhuma, todas as coisas que aconteceram com Cristo, pelo menos na última semana, tudo que aconteceu tem a ver, a última semana dele, né, aqui na Terra, tem a ver com perdão. Todas as coisas que ele fez. Em especial, a expiação, a morte e a ressurreição tem a ver com perdão. Cristo, durante toda a sua vida, ensinou sobre esse atributo divino que, para nós, é muito difícil muitas vezes de desenvolver, né, esse atributo. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil, dependendo muito da sua personalidade, do conhecimento que tem, das experiências que já teve. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre o perdão. Eu comecei a pesquisar algumas coisas e eu peguei aquela mensagem do presidente Nelson dessa semana, a mensagem de Páscoa que ele fez, e eu comecei a ouvir e prestar muita atenção em cada detalhe dessa mensagem dele de Páscoa. E me tocou profundamente algumas coisas que ele falou. E eu queria aqui, nesse momento, falar um pouquinho sobre isso, sobre as coisas que ele falou nessa mensagem dele. Bom, primeiro ele começa dizendo que Cristo foi o maior exemplo de perdão. E a gente consegue, ele até cita isso, a gente consegue ver isso quando Cristo na cruz diz para os seus atormentadores, né? Cristo diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como é difícil. Eu fico imaginando, o presidente Nelson até fala isso, né? Ele fala, como é que pode, né? Alguém que estava num momento tão difícil, sendo atormentado por aquelas pessoas, ainda assim pediu ao Pai, orou ao Pai por eles, para que o Pai os perdoasse. É muito difícil isso. Entretanto, é assim que o Salvador quer que a gente haja. Ele foi o nosso grande exemplo. Ele quer que nós sejamos pacificadores, que nós sejamos pessoas que perdoam. E aí, continuando, né? Eu me lembrei de uma escritura lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, quando Cristo diz assim: portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Está lá em Mateus 5, de 23 a 24. Olha só essas palavras. Obviamente, Cristo, no Sermão da Montanha, que é para mim o maior sermão, é a maior constituição de vida, é o maior... todas as coisas que estão ali, se alguém vivesse, se o mundo vivesse as coisas que estão no Sermão da Montanha, o mundo seria absolutamente diferente. Viveríamos muito mais em paz e alegria e felicidade nessa vida. Mas ele está dizendo aqui algo que me tocou profundamente.
Cristo disse, olha, se você se lembrar, olha só a diferença aqui. Ele está dizendo, ó, se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia com ela. Não é assim se você... Porque o normal é assim, é dizer, olha, bom, eu tenho uma coisa contra o meu irmão, eu preciso ir lá e me reconciliar com ele. Maravilha, é normal, né? Acho que todo mundo já passou por isso e provavelmente já fez isso. Mas Cristo está ensinando algo muito superior. Ele está dizendo, olha, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, você vai lá e se reconcilia com ela. Para mim, isso é de uma grandeza, de uma divindade absoluta. E Cristo disse que nós precisamos fazer isso. Então essa é uma coisa importante, que nessa Páscoa você possa se lembrar não apenas de quem você ofendeu, alguém que você foi lá e teve um problema que foi causado por você, mas tente lembrar também que se alguém tem alguma coisa contra você que você nem sabe direito, nem entende direito o porquê, vai lá e se reconcilia com ela. Essa é a maneira que o Salvador ensinou. E o presidente Nelson citou uma escritura também em Mateus 6, né, muito interessante, Mateus 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, a gente precisa pensar nisso. Bom, quando eu perdoo, eu tenho mais chance de ser perdoado pelo Pai Celestial. Porque quando o Pai Celestial ouvir a minha súplica, o meu pedido de perdão, e ele olhar para mim e ver que na minha vida eu perdoei as pessoas, vai ser muito mais fácil ele me perdoar. Muito mais fácil perdoar você, se você desenvolveu esse atributo de perdoar as pessoas. O presidente Nelson disse que o perdão abençoa tanto o que perdoa quanto o que é perdoado. Olha que lindo isso. Então, não é só a pessoa que vai lá e pede perdão, fala, puxa, eu fiquei aliviado. Não, a outra pessoa também é abençoada. A pessoa que foi perdoada, ela também é abençoada. Quem pede perdão é abençoado e quem é perdoado também. Aí o presidente Nelson conta Puxa, isso aqui para mim foi muito forte. Ele conta uma experiência, ele já tinha contado essa experiência num discurso anterior, mas ele enfatizou essa história que aconteceu com ele, mas ele contou um detalhe que eu não tinha percebido, que muito me tocou. Ele disse assim que por 6 décadas ele sofreu a dor de não ter sido perdoado pela família Hatfield, porque na época que ele era médico, ele operou 3 dos filhos dos Hatfield tinham problemas no coração, e 2 meninas dele, ele operou 2 delas, só que as 2 morreram morreram na cirurgia, ou enfim. Mas não foi, eu estou dizendo, né, isso, né? E não foi culpa dele, obviamente, como médico, ele fez tudo o que podia, tenho absoluta certeza disso. Entretanto, os Hatfields não perdoaram, culparam ele pelas meninas terem morrido. E ele tentou conversar com eles diversas vezes, mas eles nunca o recebiam. E por 6 décadas, próximo de 6 décadas, ou seja, provavelmente agora, recentemente, eu digo recentemente, depois que ele se tornou presidente da igreja, eu acho, ele não fala exatamente a data, mas se a gente fizer os cálculos, 60 anos se passaram. Se ele tinha lá, 30 anos quando ele fez a cirurgia das meninas, seria 90 anos de idade. Então,
muito perto, muito próximo, recente, uma história um pouco recente. E aí ele disse que depois de várias tentativas de pedir perdão para os Hatfield, ele não teve nenhum sucesso. E aí um dia ele conseguiu finalmente falar com eles. Mas ele diz uma coisa que me tocou muito e que eu não sei se eu seria capaz de fazer. Por isso que ele é o profeta, né? E eu não sou. Porque ele disse que quando ele conseguiu falar com eles, que ele se ajoelhou à frente deles e pediu perdão. E aí ele fala que o Espírito do Senhor tomou conta deles ali naquela hora. Você se ajoelhar na frente de uma pessoa, especialmente quando você é um profeta de Deus, mesmo que ele não fosse o presidente da igreja, a gente não sabe exatamente a data, mas com certeza ele já era membro do Quórum dos 12. Uma pessoa com a idade dele, né, com uma pessoa já idosa, uma pessoa que na posição dele, como um profeta de Deus, ele se ajoelhou diante daquela família e pediu perdão. E isso me toca muito, porque, puxa, seria absolutamente muito difícil de fazer isso. Talvez na minha, sei lá, na minha consciência, eu já, depois de tantos anos assim, eu já teria talvez esquecido, mas ele nunca se esqueceu. E o presidente Nelson fala que aquilo atormentou ele durante 60 anos, praticamente. Imagina sentir uma dor durante 60 anos, carregar um fardo durante todo esse tempo. Mas ele conseguiu conversar com eles e conseguiu ser perdoado por eles. Ele disse: não é nada fácil perdoar aqueles que nos decepcionaram, magoaram, enganaram ou que nos caluniaram. Então ele falou de 4 situações aqui que eu achei interessante nessa mensagem dele de Páscoa. Então ele fala daqueles que nos decepcionam. Então veja bem, procura agora pensar em pessoas que fizeram isso com você, que talvez ainda você não tenha se reconciliado com elas. Pense em talvez alguém que te decepcionou. Ou você tenha feito isso para alguém, né? Tenha decepcionado alguém. Se você decepcionou alguém, ou se alguém te decepcionou. Se você magoou alguém, ou alguém magoou você. Se você enganou alguém, ou alguém te enganou. Ou se você caluniou alguém, ou se alguém te caluniou. O que você vai fazer? Você vai lá e vai se reconciliar com ela, vai resolver o assunto com ela. E isso é maravilhoso, se você conseguir fazer. Você fala, puxa, mas para mim isso é muito difícil. Então, ore ao Senhor, busque forças para viver esse mandamento, né? Perdoar é um mandamento. Cristo, o Salvador, ensinou em Doutrina e Convênios, né? Ele disse, eu, o Senhor, perdoo a quem quero perdoar, mas de vós se requer que perdoeis a todos os homens, todas as pessoas. Então é mandamento perdoar. E não é fácil, né? Então, quando você se sentir assim, puxa, sem forças para reconciliar-se com alguém, busque a ajuda do Senhor para perdoar e também para pedir perdão. O presidente Nelson falou mais, ele disse assim, não perdoar o próximo é um veneno para nós. O rancor nos sobrecarrega, desentendimentos raivosos nos separam, e a animosidade, que seria a hostilidade, né? E o ódio podem dividir famílias. Isso é tão real, isso acontece tanto. Eu, como coach de relacionamento conjugal que sou, eu atendo muitos casais e eu vejo isso.
que muitas vezes a ausência do perdão divide as famílias, divide os casais. Então, pedir perdão e perdoar é muito importante para não dividir as famílias, para não dividir os casais. Com certeza, esse é o antídoto para resolver todos os problemas. Perdoar e ser perdoado. E perdoar e pedir perdão, né? E esse é o antídoto para unir as famílias, os casais, as pessoas de uma forma geral. Perdoar, aí o presidente Nelson vai citar agora uma coisa muito importante, ele deu uma ênfase nisso, ele falou sobre isso, eu sei que foi muito importante ele falar isso, porque às vezes as pessoas acham que, bom, mas eu estou passando por abuso, estou sofrendo. Ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, perdoar não significa aceitar comportamentos pecaminosos e criminosos, ou criminosos. E sem dúvida não significa que aceitamos permanecer em situações abusivas. Então ele está deixando claro que se existe abuso, se existe comportamento criminoso, pecaminoso, veja bem, aí é uma coisa que você vai ter que resolver se isso, bom, se é criminoso eu tenho que levar talvez para a justiça, enfim, você vai tomar a decisão baseada em oração para poder decidir. E não ficar, obviamente, numa situação abusiva. Busque, com certeza, ajuda em relação a isso. Não fique sozinho quando você sofre comportamentos criminosos ou abusivos. Busque ajuda, né? Não fique nessa situação pacificamente. Mas ele disse mais, quando escolhemos perdoar os outros, permitimos que o Senhor remova o veneno de nossa alma. Permitimos que Ele cure e abrande o nosso coração para que vejamos o próximo como filhos de Deus e como nossos irmãos e irmãs. Olha que legal. Então, quando você tira esse veneno de dentro, porque realmente é um veneno, quando você não escolhe perdoar, você carrega uma carga, um fardo durante o tempo, enquanto você não resolveu isso. Então, tire esse veneno de dentro de você. Não permita que ele consuma a sua alma, como disse o presidente Nelson. E é legal que quando você, ele está dizendo aqui, né, quando o Senhor cura seu coração, né, quando você consegue perdoar, consegue pedir perdão, isso faz com que você comece a ver os filhos, ver o próximo como filhos de Deus e como irmãos e irmãs. Então a gente consegue enxergar não como inimigos, não como pessoas que nos odeiam, mas como irmãos e irmãs e como filhos e filhas de Deus. Ele disse também que Cristo é a personificação do perdão. Então, Cristo o tempo todo ele perdoava. O tempo todo ele estava ensinando isso para aqueles que o seguiam, né, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ensinando isso para as pessoas que estavam ao lado dele, até mesmo para os romanos, enfim, todos aqueles que o perseguiam. Quando Pedro cortou a orelha do Malco, ele foi lá e curou a orelha do Malco. Na cruz ele pediu para o Pai Celestial perdoar os seus atormentadores. Enfim, Cristo estava sempre perdoando. Aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse, eu não te condeno, vai, não peques mais. Era um pecado grave, era um pecado digno, na lei de Moisés, digno de morte. Entretanto, ele disse, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. Era uma forma de perdoá-la. Aí o presidente Nelson, nessa sua mensagem de Páscoa, ele faz um convite, eu achei muito legal. O convite dele é o seguinte, e aí serve para você e você ficar atento. Talvez você possa usar até essa mensagem no almoço de Páscoa de domingo com a família. Ele fez um convite. Qual é o convite? Eu os convido a ponderar em espírito de oração
se há alguém que você deve perdoar. Poderiam se libertar de um rancor que possam estar abrigando. Não consigo imaginar maneira mais adequada de honrarmos o Senhor Jesus Cristo nesta Páscoa. Então, ele está fazendo um convite. Qual é o convite? Busque em espírito de oração e tenta ver quem é a pessoa que você precisa se reconciliar. Ou que você ofendeu, ou que ela te ofendeu. Como li naquela escritura lá. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, mesmo que você não tenha feito nada, vai lá e se reconcilia com ela. Então, essa é a mensagem do Salvador. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a maneira mais adequada, como diz o presidente Nelson, de honrarmos o Senhor Jesus Cristo nessa Páscoa, perdoando alguém ou buscando se reconciliar com alguém. Mas o presidente Nelson, além de fazer o convite, ele faz uma promessa. E a promessa dele é: prometo que ao perdoarem, o Salvador os aliviará da raiva, do ressentimento e da dor. O príncipe da paz lhes trará paz. Então, olha só que lindo, né? Então, ele promete que se a gente perdoar, o Senhor vai aliviar todo aquele sentimento de raiva, aquele veneno que nos consumia, vai se limpar totalmente. O ressentimento vai sair, a dor vai sair, e nós vamos sentir a paz, que só o príncipe da paz, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, pode nos dar. Como ele disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo, é a paz que vem de Cristo. É essa paz que elimina toda a dor, todo o ressentimento, todo o rancor, toda a mágoa. É isso que faz o Salvador Jesus Cristo, por causa da sua expiação, por causa do seu amor. Então, o Pai Celestial e Cristo vai ajudá-lo nisso. E ele termina a sua mensagem dizendo o seguinte: graças ao Salvador, você pode vivenciar a alegria e o milagre do perdão. Então, realmente, o perdão é um milagre, porque é uma conquista, né? Você se reconciliar com aqueles que você tem algum problema, algum ressentimento, enfim. Então, busque esse dom divino que o Salvador está te oferecendo para você se livrar desse veneno, desse rancor que te incomoda. O presidente Nelson disse agora, nesse último discurso, eu não vou falar muito sobre esse discurso dele, porque na semana que vem eu vou fazer, na minha série lá de ensinamentos do Profeta Vivo, aqui do nosso canal, eu vou falar sobre o último discurso do presidente Nelson na conferência geral, que ele fez no domingo. E o título do discurso é Precisa-se de Pacificadores. Maravilhoso. Mas ele disse uma coisa que me tocou bastante. Só um trechinho aqui que eu vou ler. A contenda afasta o espírito sempre. Olha só. A contenda afasta o espírito sempre. A contenda reforça a falsa noção de que o confronto é o meio de resolver diferenças. Então, não é o confronto que resolve as diferenças. Interessante ele falar isso. Mas ele diz, mas nunca é. Então ele está dizendo, a contenda reforça a falsa noção de que o confronto é o meio de resolver diferenças, mas nunca é. A contenda é uma escolha. Ser um pacificador é uma escolha. Você tem o arbítrio para escolher a contenda ou a reconciliação. E eu os exorto a escolher serem pacificadores hoje e sempre. É um discurso muito interessante que você deve assistir de novo, ler, marcar. É um discurso muito forte que trouxe um espírito maravilhoso para a conferência.
Mas ele foi um discurso de exortação forte também. O profeta de Deus chamando a nossa atenção para que nós fôssemos, que nós perdoássemos mais, né? Tem uma história que, inclusive tem um vídeo que conta a história da família Williams, e eu queria contar brevemente essa história aqui, que eu vi no vídeo. É uma história lindíssima, mas muito profunda. E aconteceu o seguinte: em 9 de fevereiro de 2007, um adolescente bêbado atingiu um carro da família Williams. E aí, nesse acidente, morreu a esposa, que estava grávida de 5 meses, do quinto filho, estava grávida do quinto filho. Morreu também um filho chamado Benjamin, e a única filha que eles tinham 5 filhos, a única menina, que era a Ana, também faleceu nesse acidente. Então, perderam 4, né? 3 e o bebê que ainda estava no ventre da mãe. Então, ele estava dirigindo, né, o Chris, e de repente, do nada, houve um outro carro bateu neles com uma força gigantesca. O motorista estava bêbado, isso foi lá em Salt Lake. E aí, quando o Chris olha assim, né, depois do acidente, meio atordoado pelo acidente, ele olha e vê a sua esposa, vê a sua filhinha, seu filhinho, e um outro filho que estava junto no carro, que estava vivo, que ficou vivo. E ele tinha um outro filho ainda adolescente que não estava ali, ele tinha ido para um outro lugar com os amigos, ele não estava dentro do carro. Mas só ficou ele vivo e esse outro filhinho dele. E os outros 4 membros da família, vamos dizer assim, morreram nesse acidente. Ele diz, após o acidente, o Chris falou que nunca se sentiu tão esmagado emocional, espiritual e fisicamente. Fico imaginando a dor desse homem. Se você é pai aqui, se você é marido, né? Mesmo que você não seja, o sentimento é horrível de ver o que acontece talvez com a sua mãe, com seus irmãos, se acontecesse um acidente desse nível. E ele ficou arrasado. Bom, eles foram para o hospital, ele e o filhinho dele que estava vivo. E lá no hospital a família se reuniu, foi todo mundo para lá e tal, e aí quando chegou lá, todo mundo estava chorando. Aquela cena horrível, né? Após acidente, ainda mais com mortes numa família. E o presidente da estaca dele, interessante que o presidente da estaca dele relatou que o Chris, né, o pai, né, o chefe da família, estava na maca ainda com aquele negócio no pescoço, tal, estava lá todo ainda machucado, enfim. E aí ele fez a seguinte pergunta: como está o rapaz que dirigia o outro carro? Interessante. É que também ele não sabia, até esse momento, o que tinha acontecido. Ele não sabia que o rapaz estava bêbado, né? Bom, depois, os dias que se seguiram, ele acabou sabendo tudo o que estava acontecendo, mas foram dias angustiantes, porque imagina você saber que quando é um acidente, vamos dizer assim, mas quando o acidente ele foi meio que provocado em razão da embriaguez do motorista, isso se torna muito grave. E você, claro, culpa a outra pessoa. Com certeza esse era o sentimento do Chris aqui, né? Ele estava muito, muito abatido, emocional, espiritual, como ele falou, fisicamente, por causa daquela situação toda, né? Mas os dias seguiram angustiantes, como ele falou que quando ele ficava com raiva, ou se sentia muito sozinho, ele não canalizava isso para o causador do acidente.
ele canalizava para o Salvador. Então ele orava, ele se ajoelhava e ele orava ao Senhor pedindo ajuda, e quando ele estava com raiva, ele falou: por favor, Senhor, tira esse sentimento de mim, e buscava a ajuda do Salvador, e o Salvador foi ajudando ele naqueles momentos difíceis. Ele apenas sentia que precisava deixar tudo para trás. Então o Salvador foi ajudando ele, curando aquela ferida profunda causada por um adolescente embriagado. E um tempo depois, o Chris então resolveu visitar o rapaz que se chamava Cameron. Resolveu visitá-lo na prisão. E ele foi lá. Eu fico imaginando isso, essa cena dele indo visitar o causador do acidente. E aí então ele chega, eles se conheceram, né? E aí o Chris então foi, ao chegar lá, né? Ao entrar na sala, o Cameron conta, né? O rapaz, que o Chris entrou com um grande sorriso no rosto. E ele falou: eu não estava sorrindo, eu estava muito triste. O rapaz disse. Porque eu tinha causado, né, eu estava triste porque eu iria conhecer agora a pessoa que ele tinha causado tanto sofrimento. Ao entrar, o Chris apertou a mão do Cameron. Chris disse tudo o que estava sentindo sem medir as palavras. Ele disse tudo. Colocou tudo para fora, né? Todo o sentimento dele, tudo que ele passou. Mas disse a Cameron que deixasse tudo para trás. Olha isso. Bom, falei tudo que eu estava sentindo, tudo que eu queria dizer para você, mas eu queria te dizer uma coisa. Vamos deixar isso tudo para trás. Ele falou uma coisa interessante para o Cameron, o Chris. Ele disse assim: marca uma data para você deixar tudo para trás. Marca uma data. Bom, daqui, sei lá, 2 meses eu vou marcar, a partir desse dia eu vou esquecer, deixar tudo para trás e vou seguir em frente. E aí então o Cameron, com muita dificuldade, obviamente, estava muito arrependido do que fez. E os dois se encontraram outras vezes e muitas outras vezes. E aí o Cameron conta que toda vez que encontrava com o Chris, né, ele sentia a gratidão e a força dele em como ele agiu diante dessa provação. Chris conta que o Salvador foi que o ajudou a superar tudo que ele sofreu. E que também foi um instrumento nas mãos do Senhor para ajudar o Cameron. Olha que coisa, né? Eu me coloco no lugar do Chris. Eu não sei se eu teria essa força. Bom, de fato, nem o Chris tinha essa força. De fato, nós não temos essa força. Você não tem essa força. Mas o Salvador pode te dar essa força. Porque é algo que é difícil de superar. Então existem coisas na nossa vida, existem situações na nossa vida que é impossível, às vezes, nós como, vamos dizer, mortais, pecadores, cheios de incredulidade, enfim, somos incapazes de chegar num nível de perdão sem a ajuda do Salvador. Então, se há alguém que você precisa se reconciliar, se há alguém que você precisa pedir perdão, ou se alguém vier pedir perdão para você, por favor, perdoe. Ah, mas é difícil, sim. Busque o Senhor para ter essa ajuda. Comece a orar pelas pessoas que se ofendeu e as pessoas que te ofendem. Comece a orar, né, como o Salvador ensinou. Né? Ora por aqueles que te maltratam, te perseguem. Faça bem para quem faz mal para você.
Fala bem de quem fala mal de você. Cumprimenta aqueles que não te cumprimentam. Esse é o Salvador. É isso que ele quer que a gente faça nessa Páscoa. Que a gente encontre alguém, como o presidente Nelson falou. Quem é que você ofendeu? Ou quem ofendeu você? Vai lá e se reconcilia. Essa é o grande convite dessa Páscoa. E a grande promessa é que você vai ser curado dessa ferida. Por quê? Lembre-se sempre de uma coisa muito importante. O Salvador cura todas as feridas. Todas elas. Então, tire do seu coração esse veneno. Tire da sua alma o veneno que está te atrapalhando o seu progresso espiritual, atrapalhando o seu progresso em todas as áreas da sua vida. Elimina esse veneno. Tira de dentro de você. Busca a ajuda do Salvador, porque Ele pode. E nessa Páscoa, usa o poder purificador do milagre do perdão na sua vida, buscando a ajuda do Salvador para cumprir com esse divino mandamento, que é o milagre do perdão. Te vejo no próximo vídeo.